Aproveitando o momento em que se discute muito a questão do endividamento público, em função da necessidade dos gastos emergenciais durante a pandemia, eu acredito que seja muito interessante discutirmos alguns mantras dentro da economia clássica e que eu, como cientista social, tento sempre desconstruir alguns paradigmas que foram colocados aí ao longo de décadas dentro da ciência econômica, que foi progressivamente ao longo do final do século XIX, começo do século XX e agora século XXI, se distanciando cada vez mais realmente de aspectos sociais, tentando sempre transformar o máximo possível na ciência econômica numa ciência, vamos dizer, praticamente uma ciência exata, né? Porque toda a econometria, as equações, todos os parâmetros que foram desenvolvidos nesses últimos 100 anos desconsideram o fator do indivíduo, da decisão voluntária e das pessoas que não realmente absolvem todo esse corolário, digamos assim, econômico. Então, eu vou pegar aqui primeiramente, dentro do meu baú, né? Vocês sabem que eu tenho meu baú aí de mais de 30 anos nessa área. Eu vou pegar aqui, por exemplo, junho de 1981. O que estava em voga ali? Olha, a enorme dívida externa brasileira ali em 81, né? Sufocando o quê? Sufocando a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Já nessa época, já era o fim, era o crepúsculo daquele milagre brasileiro. Era uma dívida na época de 65 bilhões de dólares, que para o PIB da época e as necessidades da época, uma dependência ainda total de petróleo, a gente produzia muito menos do que a gente consumia, de produção própria, né? Então, só para pagar os juros, realmente o Brasil penava muito em 1981. A coisa se agravou porque houve o segundo choque do petróleo em 79, então 2 anos depois o reflexo aqui nas contas externas brasileiras eram péssimos, né? Aí nós passamos um pouco mais aqui para 1983, aí os jornais sempre caricatos, né? Sempre caricatos mostrando aqui, né? Sempre tinha lá o ministro do planejamento, o ministro que seria ali da economia, né? Naquela época tinha planejamento, economia, né? Pastas segregadas, aí, dias de incerteza para a nossa dívida, né? E o Brasil naquele momento tentava negociar com o Clube de Paris. Clube de Paris era um grupo seleto de bancos que eram os maiores credores europeus da dívida brasileira, né? Nós já estamos aqui já estamos em outubro de 83, já tínhamos passado 2 anos dessa matéria e a situação foi só piorando, e aí a gente aqui, infelizmente, até caminhou para simplesmente não pagar o chamado serviço da dívida, né? Que era os juros, né? Que a gente tinha que pagar para o tal do Clube de Paris, e aí foi o default do Brasil, foi aquela coisa toda, cruzado 1, cruzado 2, enfim, era uma situação caótica. E aí, passado alguns anos, se monta o tal do Plano Real. Esse jornal já é de 95, quando fez 1 ano do Plano Real, que de fato foi uma guinada totalmente, eu não diria nem de 90 graus, uma guinada de 180 graus nos rumos que a gente vinha tomando. A gente mudou totalmente e se passou simplesmente a usar também aquele receituário do FMI com relação à austeridade fiscal. E é sobre isso que eu quero falar. Eu fiz umas anotações aqui com base num artigo e meu objetivo é dizer o seguinte: classicamente os estados nacionais, desde a sua formação, eles emitiam moeda, e era uma moeda metálica. Então era em ouro, em prata, enfim, era uma moeda metálica ou algum dispositivo que significava, olha, isso aqui eu que estou emitindo, só eu posso emitir isso. Isso foi durante séculos, né? Na entrada já do século XX, esse modelo já estava exaurido. Usar simplesmente o padrão ouro era uma coisa que se tornou inviável, porque
à medida que o Estado tinha necessidade de financiar alguma coisa, ele tinha que ter crédito, ele tinha que ter um equivalente em ouro, em prata, alguma moeda, para lastrear isso. Isso limitava essa capacidade do Estado, né? Muitos países, por exemplo, começaram a se endividar com alguém que tinha essas moedas, né, essa moeda, esse metal, e emprestavam para esses estados para eles poderem prosseguir na questão da expansão do crédito nos seus devidos países. Com a Segunda Guerra Mundial, esse modelo se quebrou no acordo de Bretton Woods, o padrão ouro foi abolido e se criou uma equivalência. A moeda mais fortalecida naquele momento era o dólar, então o dólar passou uma certa referência. Veja que, apesar do dólar já existir naquele momento há quase 200 anos, o papel moeda é o que a gente chama de uma moeda fiduciária, ou seja, você tem que acreditar que aquilo vale o que o Estado que emitiu aquele papel moeda diz que vale, né? E os americanos tinham, né, todo um poderio naquele momento para impor isso para o resto do mundo, né? A questão é que a moeda fiduciária está relacionada diretamente à confiança que as pessoas que transitam ali, negociam com aquela moeda, têm de que um momento ou outro aquele país vai pagar aquilo que de fato vale aquela moeda, né? Isso abriu uma perspectiva para os países poderem emitir essas moedas sem necessariamente ter um lastro em ouro. Por um período de transição, sob um certo aspecto, entre o Bretton Woods até 1970, 71, no governo Nixon, os Estados Unidos até tentaram manter uma certa correlação entre o valor de $1 e quanto de X gramas de ouro e assim por diante. Mas em 1971 para 72 ele quebra finalmente e se diz, olha, não existe mais essa paridade, essa relação, inclusive com o dólar, que é a moeda de referência, né? E aí foi um verdadeiro, assim, já existiam várias moedas existentes, principalmente ali na Europa, cada país tinha sua moeda. Isso foi realmente um pandemônio de cada moeda tentando encontrar uma paridade em relação ao dólar, né? E as reservas internacionais de vários países passaram a ser feitas em dólar. Por isso o Brasil, por exemplo, quando tem essa crise da dívida, ele tinha pouquíssima reserva em dólar. Ele exportava, né, o que ele exportava de commodities e outros manufaturados não compensavam a necessidade de importação de petróleo e de outros artigos que valiam do valor agregado muito maior do que você exportar commodities. Então já era um problema desbalanceado, né, que nós tivemos. Por isso que a tendência foi sempre ser uma economia fechada, de controle no câmbio, você não poder trazer bens do fora. A gente passou durante décadas com carros obsoletos, equipamentos eletrodomésticos obsoletos, serviços obsoletos, ou seja, companhias de telefone, companhias de prestação de serviços que eram estatais obsoletas, porque se tinha medo de que a gente simplesmente perdesse toda a nossa reserva, porque essa reserva se dissolveria à medida que eu tivesse que pagar isso, vamos dizer, em dólar, para alguém que viesse oferecer o serviço ou aquele bem aqui no Brasil. E aí, entrando na questão que eu quero abordar, que eu fiz algumas anotações. Alguns economistas, ainda não são a maioria, estão, de certa forma, se aproximando dessa questão que eu diria que é mais sociológica, dentro da sociologia econômica. Eles estão quebrando certos paradigmas, como, por exemplo, você não deve se endividar tanto, você não deve emitir tanto dinheiro, isso gera inflação, isso gera um descontrole. E isso foi um mantra assumido por economistas mais ortodoxos da Segunda Guerra para cá. Com o evento do subprime e aquela decisão, começando pelo Federal Reserve americano e depois passando para o Banco Central Europeu, de emitir trilhões, seja de dólares, seja de euros, para salvar bancos e empresas de todo aquele crash que se colocou.
Se jogou então uma quantidade gigantesca de dinheiro e já passados 10 anos nós não tivemos aquilo que os economistas clássicos atemorizavam, uma explosão da inflação, ou seja, tem muito mais dinheiro circulando e isso não gerou realmente a inflação. Então, o que alguns economistas já estão questionando seus colegas, e que era uma percepção que eu tinha, por exemplo, desde os anos 90, que as pessoas, a população em geral, ela tem uma percepção do que é a economia muito diferente do que os economistas pensam. Ela vive cada dia é um negócio fechado, é uma possibilidade de um novo negócio. As relações que eles têm são as relações dos fornecedores, dos clientes, do ambiente em que ela vive. Ela não tem essa noção formal do que foi metrificado por uma economia acadêmica, digamos assim. E isso faz com que eles se movam muito mais em relação às expectativas, a um espírito animal, como o Keynes, John Maynard Keynes dizia, que é o espírito animal dele empreender. Se ele ficar com medo, ele não vai empreender. Por isso que esses economistas que estão confrontando esses clássicos têm dito o seguinte: à medida que a desconfiança foi aumentando em várias economias, mesmo com as taxas de juros negativas, como nós vemos praticamente nos Estados Unidos e na Europa, o investimento, a decisão de investir, ela não acompanhou isso. Então nós estamos tendo que voltar a discutir a questão da indução inicial do crescimento de um país a partir do investimento público. E isso vai ser muito importante, por exemplo, no Brasil, porque como o Brasil ele sempre absorve essas teorias de uma maneira atrasada por quê? Porque as escolas de economia, as escolas de negócio principais não estão no Brasil, estão fora do Brasil. Então, absorver essas novas teorias é sempre um processo lento e gradual. Normalmente, nós absorvemos certas teorias já muito tardiamente. A própria Constituição nossa de 88, ela já nasceu velha, porque ela nasceu dentro, quando se fala uma Constituição cidadã, então ela tem toda uma conformação de um mundo bastante dividido ali, né, na Guerra Fria, e ela tendeu para ser uma Constituição bastante socialista. Se vocês analisarem toda aquela questão dos direitos, o Estado, quer dizer, ela criou um Estado paternalista que vai cuidar de tudo. Não, você tem direito disso, tem direito daquilo, sem estabelecer absolutamente como que seria possível fazer isso do ponto de vista econômico. Mas isso fica para uma outra história. O fato é que nós já estávamos praticamente na beirada. Em 91 cai a União Soviética e a Constituição é de 88. Então assim, ela teve um monte de paradigmas que estavam sendo colocados ali, daqueles movimentos socialistas, do Mitterrand na França, mesma influência da própria União Soviética, de outros países, como lá a Iugoslávia, que ainda existia, e assim por diante. Então nós já chegamos tarde, né? O próprio conceito ali da social-democracia que se instalou aqui, né? Agora, voltando à questão então econômica. O teto de gastos, por exemplo, implantado no Brasil, já foi uma amarra dentro dessa ortodoxia econômica que hoje certos economistas de renome aqui no Brasil estão questionando. Como que o Estado não pode gastar? Como que o Estado não pode se endividar? O Estado é perene, o Estado não vai à falência. Essas comparações de que o Estado tem que gerir as finanças como se fosse a administração de uma casa, isso é balela, isso é uma falácia. Se o Estado tem credibilidade, aí é um problema que a gente tem que voltar no Brasil, que em certos momentos, por todas as falcatruas, por todos os desvios, muitas vezes se colocou em questionamento vamos dizer assim, a fidelidade do Estado em fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Mas se nós avaliarmos que hoje com os controles que nós conseguimos ter, o nível de desvio pode ser muito menor do que foi 30, 50 anos atrás, onde nem se sabia
quem roubava, como roubava, onde guardava esse dinheiro. Hoje você não esconde mais esse dinheiro, é muito fácil de você rastrear. E aí nós vamos voltar ao ponto, ficar discutindo nesse momento, se nós temos que, não podemos nos endividar mais, é 90% do PIB, que seja, 100% do PIB, que seja, 100%. E o que eu defendo, assim como felizmente alguns economistas estão confrontando, o que importa não é o quanto você se endividou, porque como o Estado, lá na frente, ele vai pagar aquilo, né? Essa dívida emitida por vários anos, nós temos títulos emitidos hoje no Brasil até depois de 2050, ninguém compraria um título desse se não imaginasse que o país vai continuar existindo mesmo depois de 2050. Então a questão não é o quanto em relação ao PIB, ficar fazendo uma conta rasa, não, porque se passar de 90% é ruim. 20 anos atrás, a dívida tinha saído ao longo dos anos 90, logo do começo do Plano Real, 30% do PIB, depois foi para 55% do PIB, hoje nós estamos chegando a quase 100%. Agora, não assumir que o país precisa sim ter um endividamento, porque só o Estado vai induzir o crescimento em certas áreas, que a iniciativa privada, mesmo com o juro muito baixo, porque a teoria era assim, o juro está muito baixo, a iniciativa privada vai investir. Não! E o que o alerta que tem sido feito por esses economistas, que eu concordo, é que a partir do momento em que o investimento não está indo para a economia real, ela está inflando outros ativos financeiros, que são ações, títulos, né, de empresas, a área imobiliária e assim por diante. Ou seja, esse dinheiro ele está inflando com o preço, não está indo para a economia real, até que em algum momento isso vai ter uma enorme correção nos valores, porque aquilo não vale. Há anos atrás, o Federal Reserve americano fez um levantamento que se considerasse, num certo momento, o que tinha, por exemplo, de poupança nacional, então eles fizeram uma análise sobre um certo nicho ali, e aquele nicho tinha lá 2,5% da poupança nacional, que era o dinheiro não investido, estava guardado, aplicado em algum título. Por outro lado, quando eles olhavam no mesmo período, todos os ativos que circulavam ali nos Estados Unidos, já dava 30% do PIB, ou seja, na especulação, na compra de títulos, o valor que era transacionado era muito maior do que simplesmente estava represado como poupança de simplesmente não investidores, ou seja, tinha guardado o dinheiro. 2,5% do PIB, esse dinheiro estava guardado, comprado, por exemplo, em títulos americanos. Por outro lado, 30% do PIB estava girando no mercado financeiro, comprando ativos, né, títulos, ações, né? Então, com o evento da pandemia no Brasil, certamente essa questão vai ser discutida, porque se nós não destravarmos essa questão do teto de gastos, nós teremos outra década em que o crescimento será pífio, porque a iniciativa privada não vai dar o primeiro passo. Se nós olharmos então para trás e dizer assim, tudo depende no que você investe e por que você se endivida. Você se endividar por um bem que se deprecia, como um automóvel, um eletrodoméstico, é uma coisa. Você se endividar para adquirir um bem como um imóvel ou uma máquina é outra coisa. Você está gerando valor no longo prazo. Então, a pergunta que nós temos que fazer é assim, por que nós nos endividamos fazendo estádios, infraestrutura para Copa e Olimpíada? Poucos foram os países que usufruíram de ter uma Olimpíada ou uma Copa, né? A Grécia já tinha passado por esse problema, né? A Rússia também passou por esse problema, não recuperou o dinheiro colocado, isso é uma falácia. Quem ganha dinheiro, quer dizer, você tem a mídia, você tem todos aqueles que vivem realmente do esporte, você tem todo um setor hoteleiro, quer dizer, você tem uma série de agências de viagem, aviação, quer dizer, tem todo um grupo de pessoas que diz não, realmente é muito bom, muito bom. Só que a carcaça de tudo que nós fizemos na década passada para a Copa e Olimpíadas está aí, os elefantes brancos estão aí. Então,
Nós ainda vamos tratar disso em outros vídeos com relação ao nível de endividamento que um país de fato tem que ter, se ele de fato quiser resolver principalmente seus problemas sociais e de infraestrutura. Se não for assim, como está acontecendo agora no Brasil, o setor financeiro, o que ele quer? Ele quer subir uma taxa Selic, porque ele quer o mais rápido possível ter um retorno do capital. Lembrando que toda a base de lastro de toda instituição financeira, ele tem que colocar parte disso para ser remunerada no Banco Central, no que hoje a taxa de Selic, que hoje está ali em 2%, que certamente vai começar a subir. Para o prazer de realmente quem tem aquele capital sendo remunerado agora num valor maior. Agora, o que nós temos que perguntar é assim, por quê? Tá bom, o chamado custo de oportunidade está lá hoje uma taxa Selic de 2%, por que você não amplia o crédito, por que você não faz o seu papel como indutor de negócios, de expansão de crédito? Não, ele prefere esperar que o governo resolva sempre essa questão.